Olá pessoal, no vídeo passado eu falei sobre a fisiologia da mucosa vaginal, que é tão importante para a gente poder entender depois as patologias. Neste vídeo nós vamos trazer uma delas, que a gente fala muito pouco das reações fúngicas nos módulos anteriores, então por isso é tão importante agora entender como se dá a resposta imunológica quando se trata de uma infecção fúngica. Nós vamos falar de candidíase vaginal, que é tão comum, tão frequente, e a gente vai precisar de uma abordagem sindrômica. Então a gente vai entender agora como é que se dá essa infecção, como é que ela se instala na mucosa e como o organismo responde a ela. Para eu poder entender a doença, eu preciso entender a fisiopatologia. Às vezes você se detém muito pouco nas respostas, né? E por isso fica frágil esse conhecimento. Vamos lembrá-los que o que vocês vão vender no futuro é raciocínio. E é dessa forma que a gente está fazendo vocês compreenderem, né, todos os conteúdos, numa linha de raciocínio, e assim vocês vão conseguir projetar em outros momentos, extrapolar esse conhecimento para situações outras, né? Então vamos lá ao vídeo? Antes da gente falar sobre a candidíase, é importante a gente relembrar alguns aspectos dessa mucosa do trato genital feminino. O mecanismo entre a tolerância e a resposta imune, existe aí uma relação que é muito importante o profissional médico entender. A mucosa vaginal, né, o trato genital feminino, é porta de entrada para milhões de organismos, patogênicos ou não. Então ela pode entrar em contato com o espermatozoide do parceiro, né, no sentido de desenvolver futuramente o embrião, que é considerado um semi, né, halogênico, porque 50% do embrião é material genético paterno, que não tem nada a ver com o sistema imunológico da mãe, então ela poderia rejeitar. E difere essa mucosa também, desse aparelho, do GAUT e do BAUT por motivos óbvios. O primeiro motivo é que essa mucosa está banhada por hormônios sexuais. Tanto o HCG e a progesterona têm um papel muito importante aí inclusive na microbiota dessa mulher. Tem uma distribuição celular porque ela não tem folículo linfóide organizado. Então, toda a mucosa tem uma distribuição não organizada. A principal imunoglobulina que é encontrada ali, nessa secreção, é IgG e não a IgA, diferente da mucosa do trato gastrointestinal. Mas mesmo assim, a gente vai ter ainda uma influência e uma correlação muito grande do trato gastrointestinal, que é o local onde se aprende a tolerar. E depois, essa tolerância aprendida nesse local é distribuída para as outras mucosas. Então, a gente vai ver um pouquinho disso. A influência estrogênica, né, na maturação das células escamosas, no espessamento, então é muito importante isso. O hormônio, então, estradiol, vai inibir a apresentação de antígenos, diminui o processo inflamatório nesse local. A progesterona também é uma grande indutora de tolerância. Então, a gente precisa saber disso para depois a gente entender realmente a candidíase. Agora a gente vai ver alguns fatores que são inerentes ao patógeno, né? A gente está falando da cândida como patógeno e não como um fungo comensal, porque na verdade ele vive ali numa relação, né, de eu te suporto e você me suporta, mais ou menos isso, a relação que existe entre a cândida e a mucosa. Então, para que ele consiga se transformar, né, esse fungo, se transformar em algo patogênico, ele vai ter que conseguir fazer a adesividade, se aderir ao epitélio, ele vai ter que conseguir invadir essas células, né? Sofrer uma alteração fenotípica e morfológica, que nós vamos ver futuramente, e aí sim eu vou ter um processo infeccioso, porque senão o fungo tá ali e a mulher vai viver com ele sem problemas nenhum. Bom, aqui nós temos uma figura que mostra, né, hifas, e vocês estão vendo ali também brotamentos, que eu estou mostrando aqui na seta para vocês. As hifas que são responsáveis pelo mecanismo de invasão. Como que ele invade o epitélio? Através das junções epiteliais. Então a gente vai observar que o epitélio, as células estão bem juntinhas uma das outras, e para que consiga penetrar essas junções, eu preciso dessa forma, né? Então ela vai adquirir essas formas de hifa. As hifas também utilizam a adesina, e essa adesina serve para que ela também consiga aderir às células. E o que ela precisa para poder crescer? Ela vai precisar do ferro e ela vai se ligar então à ferritina no interior das células, e assim ela vai adquirir esse ferro tão necessário para que haja a proliferação do fungo.
Produzem também proteínas, que são fosfolipases, porque ela precisa digerir esse tecido para que ela consiga também fazer o mecanismo de invasão, né? Aí ela vai degradando a barreira física, por isso fica com aspecto de queimado, né? Bem vermelha, mucosa, parece que houve ali uma queimação, né? Vai digerindo as proteínas e também os fagócitos, são as células que estão ali distribuídas nesse epitélio. A outra coisa importante é que ela consegue evadir dos linfócitos e dos fagócitos por esses mecanismos todos que eu acabei de dizer para vocês, né? Então ela consegue ali fugir da resposta inata e adaptativa. Quais seriam os mecanismos de evasão? Ela tem o dimorfismo morfológico, né? A forma unicelular da levedura, que a gente viu no slide anterior, para a forma filamentosa, né? Hifas ou pseudo-hifas. Ação na parede celular, então é uma ação de proteção contra a lise osmótica, então ela se protege da lise dos polimorfonucleares que poderiam ali liberar substâncias e enzimas do sistema imunológico para se defender. Então ela aumenta essa proteção da parede. Formação de hifas aumenta a capacidade nutricional e a fixação também no tecido, né? Ela consegue fazer isso. A alteração da forma seria uma forma de adaptação do fungo, então ele se muta, né? Para sobreviver em condições de temperatura não ideais, de pH, né? E também do local, ele vive extracelular, né? Ali na superfície da mucosa, e agora ele vai se projetar para intracorporal, né? Ele vai adentrar o epitélio. Então ele precisa também de alterar essa forma para ele poder suportar locais diferentes. Então a gente vai ver que existe uma resposta de defesa do indivíduo, que é o que importa nessa aula de hoje, né? Já que essas características do fungo vocês poderão ver com a professora Ana Cláudia. E a gente vai ver como que é a resposta da mucosa vaginal. Então a gente tem a resposta inata, é um conjunto de elementos, né? Eu tenho as NKs, o complemento, as proteínas plasmáticas e os fagócitos. Todos eles em conjunto se organizam para defender contra esse fungo. A ação celular é mais do mastócito, por isso o prurido é imenso quando se estabelece a infecção fúngica. O mastócito que tem uma quantidade muito grande dessas estaminas em grânulos dentro do seu citoplasma, né? E as células também vão ser digeridas, como a gente já falou anteriormente, e, portanto, eu tenho ali a cascata do ácido araquidônico, né? Que vai finalizar em mais mediadores inflamatórios que vão aumentar esse processo. Outra ação importante do sistema imune é a indução de coestimuladoras das células apresentadoras de antígeno, né? Então, elas começam a expressar mais os coestimuladores que vão aumentar essa resposta. O efeito também antifúngico direto, as citocinas, quimiocinas pró-inflamatórias vão destruir diretamente o fungo e vão também sinalizar para as células do sistema imune adaptativo. Então é muito importante essas citocinas, essas quimiocinas, para fazer a integração entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Outra coisa que é importante são os receptores TUL, né, que eu tenho no meu epitélio. No epitélio vaginal, os que mais importa quando a gente está estudando as doenças, as patologias, é o TUL-like 2 e o TUL-like 4, que são receptores de manose, né, e vão induzir, então, proteínas, né, como a formação também de citocinas e mediadores inflamatórios, citocinas pró-inflamatórias, para conseguir proteger o hospedeiro. Então, esses receptores são muito importantes para que haja a produção dessas proteínas. E outra coisa importante só para lembrar é que o próprio fungo, né, ele estimula a produção de prostaglandina E2. Então, a cândida tem essa característica, que é interessante. Quando eu falo de resposta adaptativa, eu vou falar de resposta TH1 e TH2, o balanço TH1 e TH2. O certo seria responder com a resposta TH1 para eliminação do fungo, e dessa forma a proteção aconteceria, né? Mas, quando a gente fala de doença, de disseminação, né, da cândida, e não a cândida enquanto agente comunitário, né, a gente vai observar que a resposta TH2 é a responsável pela cronicidade e pela disseminação do fungo. Então vamos entender isso. O que acontece na resposta TH2? Ela faz uma inflamação, né, que vai fazer com que a levedura, o processo de TH2, estimula ou permite que a levedura se transforme em hifa, ela consiga evoluir, né, para a hifa, que é a forma patogênica.
Já a redução da resposta inflamatória de TH2 vai dificultar a mudança, né, do brotamento para IFA, e assim quebraria esse ciclo vicioso, né, da transição da levedura para a IFA e o estabelecimento da candidíase. Então, se eu tenho uma resposta TH1, eu tenho a volta à homeostase, tá? Então, a redução da resposta TH1 faz com que haja a volta à homeostase. Para isso, a gente utiliza a imunoterapia. Outra coisa importante que seriam, né, os probióticos, os prebióticos, para poder regularizar a flora do trato gastrointestinal, que tem aí uma relação íntima com a mucosa vaginal. Engraçado isso, mas é verdade. Então, lá no trato gastrointestinal, nós podemos, quando a gente tem um desequilíbrio, né, dessas bactérias comensais, a gente chama isso de disbiose, aumenta então o número de cândida nesse trato também gastrointestinal e pode fazer uma transmissão endógena, né? Então esse aumento lá na mucosa do trato gastrointestinal aumenta também o número dessa cândida na vagina, né? Aí, se a mulher está fazendo uma resposta TH2, está grávida, por exemplo, a gravidez ela tem um desvio para TH2 para poder suportar o bebê, porque se ela faz a resposta TH1, ela perde o bebê, né? Então a TH1 é uma resposta do parto, né, para expulsão do bebê. Já a TH2 faz com que ela suporte o bebê, mas tem esse inconveniente, né? Então, por isso, as mulheres grávidas têm uma incidência maior de infecções, né, ou infecções de repetição por cândida, tá? Então, é importante a gente entender que as respostas, o tipo de resposta, está intimamente ligado, né, com a patologia ou não. Bom, então a gente vê que na candidíase, o que leva a mulher a um processo de prurido intenso, toda aquela fisiopatologia, os sintomas que vocês rapidamente, né, já tiveram, a secreção, né, a formação daquela secreção em placas, em forma de leite talhado, né, aderidas à mucosa, aquilo tudo, o resultado, que é o sintoma, né, ele precede essa resposta que a gente chama de burst respiratório. E as interleucinas que estão ali são as interleucinas, que é o interferon gama, IL-17, IL-6, fator de necrose tumoral alfa, né? Que são liberados pelos macrófagos dos linfócitos T, que pode, inclusive, ter aí uma passagem da resposta TH2 para TH17, tá? Então, as duas respostas patogênicas são as de TH2, né? Que vai ter eosinófilo, mastócito, histamina, IgE, né? E eu posso também migrar para a resposta TH17, que é essa responsável pelo burst inflamatório, tá? Então a gente vai ter ali naquela região macrófagos que vão produzir os radicais de oxigênio, os superóxidos, os peróxidos de hidrogênio, o peróxido nitrito, né? O óxido nítrico. Esses então são responsáveis pela morte e a inibição da Candida albicans, né? Que vai fazer então causam aí a quebra do DNA da Cândida. Tá? Então é uma resposta grande, né, com sintomas e tudo mais que resolve. A doença então vai depender da resposta da mulher. Então a gente tem, acabamos de falar, né, a TH1, que tem muito macrófago, a resposta TH2, que é aquela responsável pelo prurido intenso, liberação de histamina, mastócito, eosinófilo, IgE, e a célula TH17, né? Então isso vai depender muito do estado imunológico dessa mulher, não só do estado imunológico, mas do estado psicológico também vai ser importante, tá? Então mulheres, por exemplo, com respostas suprimidas, com entrada do fungo, né, via receptor de complemento, é uma dessas que depende, né? O estímulo de Treg, por exemplo, na correlação do CR3, né, do receptor, e da porção do FC das imunoglobulinas, que vão facilitar ali a fagocitose de hifas, opsonalização de leveduras, né, e libera muito IL-4 ou IL-10. E a TH2-REG, que vai aumentar a regulação de moléculas coestimuladoras, né, com a expressão do MHC de classe 2 e ativação, então, das células TH2 REG, que vão tentar, depois de todo esse processo resolvido, restabelecer a mucosa. Então, nessa patologia, a gente pode evidenciar, né, que os fagócitos e sinalização para o desvio, né, de IL-12, que é típica de TH1, para IL-10, que é típica de TH2, né, são responsáveis pela infecção por cândida, né, porque os dois são moduladores de respostas à cândida. Então, você pode fazer uma resposta para eliminá-la, ou IL-10 está relacionada à cronicidade da doença.
O sistema imune, então, a inibição da formação do biofilme, né? Inibe a expressão de genes. Então, se você inibe a formação do biofilme, das bactérias comensais, inibe também a expressão dos genes, e aí você vai ter um processo inflamatório, tá? Já o biofilme no trato gastrointestinal, né? Se você aprende a conhecer, né, o funcionamento dele, do sistema imune, você consegue também trabalhar a prevenção e a superação da candidíase com a utilização dos probióticos. Então, eu tenho que recuperar a flora, as bactérias comensais, né, do trato gastrointestinal, e também, assim, dessa mesma forma, eu vou estar recuperando da mucosa vaginal, tá? As reações, então, de hipersensibilidade são reações com mastócito, eosinófilo e IgE, são muito comuns em mulheres que já possuem hipersensibilidade. Então, são as asmáticas, né, as que já têm algum tipo de hipersensibilidade, ou que fazem hipersensibilidade cutânea, né, são as mais propensas a fazer uma TH2 exagerada. Então, às vezes, ela nem se transforma em IFA. Se eu faço o exame na mulher, eu faço a bacterioscopia, eu não encontro nem IFA, nem brotamento, e assim mesmo a mulher tem sintoma. Isso significa que às vezes ela tem um brotamentozinho mínimo, mas ele é suficiente para estimular a resposta TH2 dela, produtora de IgE, e faz a degranulação de mastócito, que libera histamina, aqueles mediadores todos inflamatórios que vocês viram já no módulo MAD. Então, obrigado, espero que vocês tenham aproveitado e mergulhado um pouquinho mais nas infecções fúngicas nesse módulo.